Bem-vindo aqui ao Aprovação Seriada, um canal especial para você que está buscando aí a sua vaga nas universidades via essa prova, essa avaliação seriada, né? Famoso PAS, PSS, PAC. Cada instituição tem um nomezinho carinhoso para esse tipo de prova. Bem-vindo a galera do primeiro ano aí, ó. Nós estamos numa playlist que nós vamos inaugurar hoje, etapa 01, beleza? Etapa 1, tá, do PAS. Nós vamos nessa playlist aqui discutir conteúdos de mecânica, né? Então o conteúdo de física destinado para essas provas aí ao longo do Brasil é a mecânica. Primeira aula de hoje nós vamos começar com velocidade média, beleza? E aí a gente vai tocar o pau aí até o fim, beleza? Conversando um pouquinho sobre essas provas de avaliação seriada, tá bom? Eu quero dizer para vocês que eu vou ser o seu professor aqui no YouTube de física, tá? E ensinar para vocês todos os macetes dessa prova aí, dessas provas, né? A gente vai falar aí de questões de UEM, questões de Unicentro, questões de UEPG, questão da nossa querida UFMS, beleza? E assim a gente vai. PISM, Lavras, vamos indo, vamos pesquisando aí, vamos falar de prova seriada aí ao longo do Brasil, tá? Nós vamos começar a aula de hoje com velocidade média, tá bom? E aí eu quero pedir para vocês aí, ó, se inscrever no canal, que não está inscrito ainda, se inscreve aí para fortalecer a gente aqui, beleza? Ativa o sininho que toda segunda-feira, às 19 horas, vai avisar vocês que tem um vídeo novo no canal, fechou? Então sejam bem-vindos, tá? Vamos começar a aula, vamos conversar bastante. Deixa eu avisar vocês aqui, ó, toda aula eu vou deixar um PDF e na descrição do vídeo eu vou deixar um endereço ali, tá? Para você clicar e o PDF aparecer para vocês acompanharem o enunciado das questões que a gente vai resolver aqui. Então a logística da aula é sempre essa aqui, ó. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo e depois a gente vai fazer uns exercícios e assim a gente vai conversando sobre cada tema proposto. A ideia é começar na cinemática ali, velocidade média, movimento uniforme, movimento variado, lançamento, queda, beleza? E aos poucos aprofundando. Se você tem interesse de fazer um curso mais aprofundado, beleza? Pode me chamar nas minhas redes sociais aí, Instagram, @pardaltl, pode me chamar pelo próprio comentário aqui do vídeo, mandar um direct, conversa com a gente aí que eu tenho um curso especial para vocês, online, 100% online, que vão aprofundar nessa parte aí do passe, fechou? Então, chega pra cá, vamos começar nossa aula de hoje falando sobre velocidade média, falando um pouquinho sobre essa grandeza tão importante para o estudo da cinemática, beleza? Chega pra cá. Ó, seguinte, a velocidade média, ela é uma razão muito importante, muito utilizada na cinemática, tá? Que é a razão entre o deslocamento e o tempo. Então, vamos falar primeiro de velocidade média, velocidade escalar média, para ser mais preciso. Porque mais para frente a gente vai falar um pouquinho da velocidade vetorial média. Aí tem uma diferença na hora de calcular o vetor de deslocamento, né, e o deslocamento escalar, mas isso a gente vai falar mais para frente. Nesse momento a ideia é conversar um pouquinho sobre velocidade escalar média, tá bom? Então chega para cá, ó. Velocidade escalar média não é nada mais nada menos do que uma razão. Razão entre quem, professor? Entre o deslocamento realizado pelo móvel e o tempo, tá? Isso é a velocidade média, fechou? Razão entre o deslocamento realizado pelo móvel e o tempo, tá bom? Professor, como que eu calculo o deslocamento escalar? Bom, deslocamento escalar é uma variação da posição. Posição final menos posição inicial. Vamos colocar aqui, ó. Delta S é igual a posição final menos a posição inicial. E o delta T, professor? O delta T, ele é o tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Posição final, posição inicial, tempo final, tempo inicial. Então a variação da posição nos dá o deslocamento, certo? E a variação do tempo nos dá o intervalo de tempo gasto, tá bom? Toma muito cuidado, galera, muito cuidado mesmo com a unidade de medida, tá? Porque é o seguinte, ó, no sistema internacional, velocidade média vai ser medida assim, ó, delta S é medida em metros, tempo no sistema internacional é medida em segundo. Logo, a nossa unidade de medida de velocidade média vai ser metros por segundo. É muito comum, né? Muito comum no dia a dia a gente conversar sobre velocidade média e aí a gente falar em velocidade média sendo medida em quilômetros por hora, né? Porque a maioria dos velocímetros dos nossos carros aí, beleza, aqui no Brasil, ele vem com a medição em quilômetros por hora. Então nós vamos colocar aqui, como que eu mudo, né, de km
quilômetros por hora para metros por segundo. Aí a gente tem a seguinte relação, ó, quilômetros por hora transformar em metros por segundo. Aí é o famoso 3,6. Então, se eu quero tirar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6 e aqui eu multiplico por 3,6. Uma velocidade muito comum nos exercícios, para vocês terem uma noção aí, é a velocidade de 72 quilômetros por hora, que equivale em metros por segundo, 20 metros por segundo. Tá bom? Então, o que vocês precisam tomar cuidado? Na hora de fazer a análise da questão, verificar as unidades. Ó. Se a distância estiver em quilômetro, procura trabalhar com tempo em hora, que aí você vai ter a velocidade média em quilômetros por hora. Se a distância estiver em metros, procura trabalhar com tempo em segundo, tá? Para que você possa fazer essas conversões e ter a resposta em metros por segundo. Fechou? Então, o que é velocidade média? Guarda isso. Velocidade média é a razão entre o deslocamento realizado pelo móvel. O que é deslocamento, professor? Deslocamento é a variação da posição. Posição final menos a posição inicial. Tempo final menos tempo inicial é o nosso intervalo de tempo. E isso é velocidade média, tá? O nome velocidade média induz muita gente a pensar que velocidade média é média de velocidade. Então eu vou fazer um exercício clássico aqui nessa aula de velocidade média já, que é aquela história que ele vai metade do caminho com uma velocidade, a outra metade com outra, beleza? Esse tipo de exercício, muito vestibulando aí, tá? Acha que é fazer a média, e por conta da velocidade média acaba sendo induzindo. Então presta atenção no que eu vou falar para vocês, ó. Velocidade média não é média de velocidade, vocês entenderam? Velocidade média não é média de velocidade. Velocidade média é uma razão entre o deslocamento total realizado pelo móvel e o tempo total que ele gastou para realizar esse deslocamento, beleza? A ideia da velocidade média é o seguinte, você vai lá, vê o deslocamento que o móvel fez e o intervalo que ele fez, fechou? Ele foi lá variando a velocidade e tal, não importa, você calculou o deslocamento. Com a velocidade média, o valor da velocidade média supõe o seguinte, você pegar um outro carro para realizar o mesmo deslocamento, se ele manter ao longo do percurso todo o percurso a velocidade que você achou, beleza? Significa que ele vai realizar esse deslocamento no mesmo tempo que você fez, variando a velocidade, tá? Então, ó, você vai variando a velocidade ao longo do percurso, realizou um deslocamento, divide pelo tempo. Foi, fechou. Quando você tem o valor da velocidade média, você vai dizer o seguinte, você vai imaginar assim, ó, bom, se eu colocar um outro carro para realizar esse mesmo deslocamento que o móvel foi variando, né? Fechou? Se ele realizar esse mesmo deslocamento com essa velocidade média que eu encontrei, ele vai realizar esse deslocamento no mesmo intervalo de tempo. Tá tranquilo? Fechou? Então todo mundo entendeu? Pelo amor de Deus, queridos vestibulandos, gurizadinha do primeiro ano aí, meus queridos, tá? Tá, ó, presta atenção, velocidade média não é média de velocidade, não representa a média das velocidades, tá bom? Fechou? A média aritmética que eu tô me referindo, tá? Beleza? Então basta a gente dizer que velocidade média é o deslocamento realizado pelo tempo, tá bom? Então vamos ao nosso primeiro exercício. Lembrando a vocês o seguinte, que os exercícios que eu resolver em sala, resolver aqui no YouTube, professor com vício de sala o tempo todo, né? Os exercícios que eu resolver com vocês aqui no YouTube vai estar aqui, beleza? Na descrição do vídeo, é só clicar e vai aparecer para vocês aí uma lista em PDF para vocês acompanharem a leitura, tá? Imprimam, resolvam junto comigo, tá? E se você quiser um curso completo voltado para as provas de avaliação seriada, manda um direct pra gente aí, manda um comentário no vídeo, que aí a gente conversa, tá? Que eu tenho um curso especial para você, tá bom? Vem pra cá. Então é o seguinte, ó, presta atenção. Ó, nós vamos começar a aula com um exercício que diz o seguinte, exercício clássico, tá? De velocidade média, beleza? Vou fazer a leitura para vocês entenderem. É um exercício da Unesp, tá bom? É o seguinte, ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê o anúncio abastecimento e restaurante, 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco 245, tá? Dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora de. Então, eu vou fazer esse exercício com vocês da seguinte forma. Calculando o
só vai ter que ficar esperto aí com a unidade de medida. Outra coisa, galera, ó, presta atenção. Técnica de resolução de exercício. Todas as vezes que você for fazer um exercício de velocidade média, cinemática e tal, muitos alunos falam assim, professor, eu não sei que fórmula usar, pelo amor de Deus. Então, primeira coisa, tire as informações, tá? Tire as informações, tá bom? Então, ó, coloca assim no cantinho, ó, dados. Nesse caso, os dados, eu vou montar um esqueminha aqui para vocês. Vou montar um desenho, ó. Então, eu tenho uma trajetória, vou colocar aqui para a direita positiva. Está marcado em quilômetros essa trajetória, beleza? O nosso carro está em cima da posição 200 e ele vai até a posição 245, tá? Então o nosso carro está aqui, ó, fechou? Ele está em cima da posição 200, seria a nossa posição inicial, e ele vai até a posição 245, que é onde está o posto, né? Segundo o enunciado, fechou? Beleza? Ele gasta na placa, né, ele prevê um tempo aqui, ó, de 30 minutos, beleza? 30 minutos. Perceba o seguinte, o enunciado que é a velocidade média em quilômetros por hora. Velocidade média em quilômetros por hora. Bom, para eu encontrar a velocidade média em quilômetros por hora, eu preciso do deslocamento em quilômetros e eu preciso do tempo em horas. Tá, ok. O deslocamento em quilômetros está tranquilo, porque eu já tenho a posição final e a posição inicial. Segundo a gente comentou agora há pouco aí, ó, delta S é posição final menos inicial. Acabou. Então vamos lá, ó. Delta S é a posição final menos a posição inicial. Posição final é onde o carro vai chegar, posição inicial é de onde ele está partindo. A placa está na posição 200, tudo bem? Tranquilo? Então vem comigo, ó. Delta S é igual. Qual é a posição final, meus queridos? A posição final é 245 menos 200. Então, o deslocamento realizado aí é um deslocamento de 45 km. Show? Deslocamento escalar, 45 km. Tranquilo? Show? Beleza. Agora o tempo em minutos. Bom, se ele quer a resposta em quilômetros por hora, eu preciso que aqui seja quilômetros e aqui hora. Como que eu transformo minuto em hora? 30 minutos em hora. Vamos lá? Isso aí, divide por 60. Muito bem. Então é o seguinte, ó, divide por 60. Que aí eu vou ter 0,5 horas. A famosa meia hora, né? Fechou? Então a brincadeira vai ser o seguinte, vamos lá, ó. Velocidade média vai ser deslocamento sobre o tempo. Então a nossa velocidade média no percurso será ΔS 45 dividido pelo tempo 0,5. 45 dividido por 0,5, isso, eu escutei 90 quilômetros por hora. Agora é só procurar a alternativa, qual seria a que tem 90 quilômetros por hora, famosa letra B de bucéfalo, muito bom. Então aqui, ó, letra B, tá? Letra B é o gabarito. Professor, e se eu quisesse essa resposta aí no sistema internacional? Aí sim, hein? Ó, 90 km por hora. O que eu faço para levar para o sistema internacional? O sistema internacional é metros por segundo, tá? Então eu divido por 3,6. No caso de 90, ó, 72, 90, 108, cara, aparece de monte nos vestibulares essas velocidades. 72 é 20, 90 é 25 e 108 é 30. Então sempre aparece. Então, ó, se ele pedir aqui 90, você divide por 3,6, fazendo a continha aí dá 25, pardal. 25, professor. 25 metros por segundo. Mas não era necessário, né? A questão que é em quilômetros por hora. Todo mundo entendeu? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Velocidade média é o deslocamento realizado pelo intervalo de tempo. Aí eu peguei para vocês aqui um exemplo clássico, né, de variação da posição dividido pelo tempo. Toma cuidado com as unidades de medida. Nesse caso a distância estava em quilômetros, o tempo estava em minuto, tá? E aí eu tenho a velocidade em quilômetros por hora.
Pardal, pode aparecer outras unidades? Pode, cara. Pode aparecer quilômetro por minuto, pode aparecer metro por segundo é comum, né? Metro por minuto, entendeu? Mas eu estou trabalhando com vocês as unidades mais cobradas. No caso do sistema internacional, que é metros por segundo, e a de quilômetros por hora, que é o que a gente está mais acostumado no dia a dia, né? Beleza? Se às vezes eu falo uma velocidade de 20 metros por segundo, se eu falo 72 por hora, já fica mais tranquilo. É mais confortável entender, porque você está acostumado a mexer mais vezes com a velocidade em quilômetros por hora. Joia? Tranquilo? Beleza, vamos pro próximo. Então esses dois, vamos fazer mais um, tá? Vou fazer mais um para você realmente entender. Esse aqui, para curar aquela ferida que eu falei assim, ó. Toma cuidado que velocidade média não é a média aritmética das velocidades, tá bom? Então presta atenção nisso aqui. Vou apagar. Vamos lá. Fazer um exemplo 2 aí, dessa conversa da velocidade média não ser a média aritmética das velocidades. Principalmente nesse tipo de exercício aí, tá? Que o cara vai metade com uma velocidade, metade com outra. Presta atenção, exercício clássico também da UEL, tá bom? Vamos lá. Ó, fazer a leitura aqui, tá assim, ó. Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade a 60 km por hora, tá bom? Sua velocidade média no percurso total foi de... Cara, ele só deu velocidade, perdão. E aí? Olha, ele foi metade com 30, a outra metade com 60. Então vem comigo, ó, presta atenção para vocês entenderem. Exercício 2. Exercício 2 da nossa aula de velocidade média, tá bom? Então presta atenção, galera. Ó, seguinte, eu tenho um percurso que foi dividido em duas partes iguais. Então o nosso carrinho anda a primeira parte do percurso com uma velocidade de 30 km por hora e a segunda parte do percurso com uma velocidade de 60 km por hora. Tá? A primeira parte é 30 km por hora, a segunda 60. Essas duas partes são iguais, x quilômetros, né? X quilômetros e aqui x quilômetros, tá? Ele anda x quilômetros aqui, x quilômetros aqui. Vou colocar aqui a nossa referência, né? Deixa bem claro para a direita positivo, tá? Nossa mudança de posição aqui, a nossa referência para a direita mais. No caso aqui as posições estão em quilômetros, tudo bem? E ele quer a velocidade média do percurso inteiro. Bom, senhores, nesse tipo de exercício aqui, eu vou explicar um jeito bem tranquilo para você resolver. Presta atenção, ó lá. Quando você pegar exercício que ele dividiu em metade do caminho, duas partes iguais, x quilômetros de um lado, x quilômetros do outro, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Joga um valor para a distância e aí calcula o tempo gasto em cada uma dessas partes. Joga um valor, beleza? Que valor, professor, já que eu posso escolher? Um valor fácil seria o MMC entre essas duas velocidades. Entre 60 e 30, o mínimo múltiplo comum é 60, beleza? Então eu uso 60 km aqui, 60 km aqui. Professor, se eu escolher 120, 180, qualquer distância que você jogar vai dar certo. Por quê? Porque quanto maior for a distância, maior vai ser o tempo. A velocidade é constante nesse trecho. Então, vai dar a mesma coisa. Tá? Existe uma relação de proporção entre o tempo e a distância, mantendo a velocidade constante, diretamente proporcional. Então, à medida que eu vou aumentando a distância, eu vou aumentando o tempo. Aí a velocidade média vai ficar a mesma do percurso inteiro. Mas o que tem que estar na cabeça de vocês, que não pode sair da cabeça de vocês, é o seguinte, que velocidade média é deslocamento sobre tempo. Deslocamento total sobre o tempo total. Então guarda isso. Deslocamento total sobre o tempo total. É isso que tem que estar na cabeça de vocês, tá? Velocidade média, ó, vai ser deslocamento total, ó, deslocamento total sobre o tempo total. Show! Maravilha! Quer dizer então, Pardal, que eu vou chamar esse trecho aqui de 60 km? Sim, esse x quilômetros vai ser 60 km. Beleza? E esse trecho aqui, 60 km. E aqui nós vamos ver uma variação da fórmula da velocidade média, né? Porque a gente vai calcular o tempo na primeira parte e o tempo na segunda parte. Para calcular o deslocamento total, eu vou somar essas duas distâncias. E o tempo total eu vou somar os dois tempos. Então essa parte aqui, ó, eu vou chamar de delta T1, meus queridos, delta T1. E essa parte aqui, ó, eu vou calcular o delta T2. E depois eu somo os dois. Fechou? Tudo bem? Então tá, vou apagar aqui pra gente fazer isso. Vamos lá, me ajuda aí, ó.
velocidade média, vou passar para vocês aqui também, ó, um macete que é esse aqui, presta atenção, ó. Velocidade média, tá? Velocidade média é deslocamento sobre tempo. Então eu sempre passo para os alunos isso aqui, ó. SVT, certo? Então se eu quero calcular a velocidade, ΔS sobre ΔT. Se eu quero calcular o tempo, que é esse caso aí, ó, eu pego ΔS e divido pela velocidade. Se eu quero espaço, velocidade vezes o tempo. Então aqui eu vou usar assim, ó. Eu quero calcular o tempo 1. Então eu vou pegar o ΔS da primeira parte e dividir pela velocidade da primeira parte. Tranquilo? Então me ajuda aí, galera, ó. ΔT1. Quem é o ΔS da primeira parte? ΔS da primeira parte, ΔS da segunda parte são iguais. 60 sobre a velocidade. 30. Então o nosso ΔT1 vai ser aqui, ó, 2 horas. Beleza? Certo? Então 2 horas ele anda a primeira parte aí, se for 60 km, e ele está a 30 km por hora. Tranquilo? Bom, agora vamos fazer o ΔT2. ΔS da segunda parte dividido pela velocidade da segunda parte. Bom, vamos lá. ΔT2 vai ser... Chega pra cá, bebê. Fala comigo. ΔS2 é 60 km dividido por 60 km por hora. Então nós vamos ter um ΔT2 aí de 1 hora. 1 hora de deslocamento na segunda parte. Maravilha! Então você que está ligado aí, já percebeu que o tempo total vai ser 2 mais 1. Nós temos um tempo total aí de 3 horas. Show de bola! Então agora vai ficar fácil, né? A gente matar a questão aqui, ó. Velocidade média é igual. Qual é o deslocamento total? 60 km, 120 sobre 3 horas. Então nós estamos falando de uma velocidade média aí, ó, de 40 km por hora. Fechou? Tranquilo? Velocidade média de 40 km por hora. Na alternativa aí está na letra D de dado. Tá? Galera, é o seguinte, beleza? Esse é o nosso primeiro vídeo, tá? Da nossa playlist etapa 1. A gente vai começar aqui e vai passar por todos os conteúdos que são cobrados em provas de passe. Deixando bem claro, primeiro ano, etapa 1, mecânica, velho. Estuda mecânica. Daqui a pouco a gente vai entrar em lei de Newton, energia, entendeu? Mecânica. Então, a aula de velocidade média é uma aula muito importante porque ela vai te dar base para a gente falar já de movimento uniforme, movimento variado, lançamento oblíquo, queda livre. Caiu questão aí de lançamento oblíquo aí o ano passado, ó. Não tinha caído, no ano passado caiu, entendeu? Do dardo, entendeu? Então vamos aos poucos conversando sobre isso, tá? Pra gente ir aprofundando junto nesse conhecimento. E se você quiser um curso completo, beleza? Para estudar comigo, sou professor de física aqui no YouTube, das avaliações seriadas, tá? É só me chamar, manda um direct aí, comenta aí o vídeo, tá? Que a gente troca uma ideia aí sobre um curso completo para você estudar em casa, no conforto do teu lar aí, beleza? Com o melhor professor aqui de física para as provas de avaliação seriadas, beleza? Ó, presta atenção, ativa o sininho, se inscreva no canal e vamos juntos aí até a sua aprovação, beleza?